Então os mongóis então foram para a cidade de Gurganj. Mas nessa época eles estavam indo para Gurganj, no final, que era final de 1220, o Joshi, que é o filho dele, veio do norte, conquistador de meia dúzia de cidades menores. Então do sudeste veio Chagadai e Ogedei, filhos do Gengis Khan. Depois veio também da Mongólia o general do Gengis Khan, e amigo dele, Borshu, e ele veio trazendo uma tropa de elite do Gengis Khan. Então o Borshu veio com mais 100 mil homens, além dos homens que vieram com o Gengis Khan, mas morreram muitos. Borshu veio com 100 mil homens. Assim, então, Gurganj era uma das 4 principais cidades. Ela era muito bem armada. E ali, daí pra frente, ninguém mais lutava pelo Shah Mohammed. Então a luta meio começou a mudar. A luta de Gurganj foi uma das lutas mais difíceis para os mongóis, porque assim, em volta a cidade ficava perto do rio Amudarya. E lá naquela região, perto do rio Amudarya, onde estava a cidade de Gurganj, não tinham pedras. Então eles não conseguiam pegar pedras para as catapultas, para os trabucos de tração. Então o que eles tiveram que fazer para jogar contra as muralhas? Eles tiveram que cortar árvores e jogar as madeiras nas muralhas, o que não é muito eficaz. Então assim, apesar de tudo, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha. Foi uma guerra como se fosse uma guerra de trincheira, cara. Eles entravam na cidade, dominaram um trecho da cidade e jogando nafta fervente, atirando com flechas nos caras, e ainda assim os caras mantiveram a posição. Então, digamos assim, os mongóis, nessa época, eles tinham um corpo, não só um corpo militar, mas eles tinham um corpo central. Então eles pegaram os caras chineses, e Jin, né, Khitans e Jushen, que tinham conhecimento, e então eles queriam, digamos, diferente daquelas coisas que eles tentaram fazer para alagar os tangutos lá atrás, e foi um tiro no pé. Dessa vez eles tinham um corpo de inteligência. Então, com esse corpo central de inteligência, eles planejaram então fazer uma represa no rio e jogar o rio para as muralhas da cidade, coisa que iria funcionar. Só que quando eles estavam fazendo isso, então 300 mongóis estavam supervisionando os escravos, também estavam ajudando a construção da represa. Então, os mongóis eles não conheciam a região, coisa que foi diferente da China. Eles conheciam as regiões do norte da China. Então, quando eles estavam distraídos, fazendo a supervisão e ajudando a construir a represa, do nada aparece uma tropa de ataque e mata 30 mil soldados mongóis. Desculpa, falei errado. 3 mil soldados mongóis, não 30 mil, 3 mil soldados mongóis. Cara, isso foi uma grande cagada. Tudo bem, foi uma grande vitória para Gurganj. Eles mataram 3 mil soldados mongóis. Só que, cara, você não fechou sua muralha, você não vai ter a ajuda de um governo central, você não vai ter reforço. Bukhara caiu, Samarcande agora é uma capital do inimigo. Tipo, cara, você não se rendeu. Foi uma vitória, mas foi uma vitória pífia, porque agora, tipo, você pegou na ferida, você matou 3 mil mongóis. Agora você não vai ter misericórdia do Gengis Khan. Quando o Gengis Khan e Tolui ficou sabendo disso, Tolui era um dos caras que serviu, era amigo do Gengis Khan, e era como se fosse um mordomo mor. Não um mordomo como a gente entende do século XIX, mas um cara que cuida das coisas do Khan, esse Tolui. Então, quando o Gengis Khan e Tolui ficaram sabendo disso, ficaram putaços. Então, tipo, misericórdia vai pro caçaco. Então, no início de 1221, digamos assim, eles continuaram o cerco, continuaram jogando arma de cerco, e uma hora Gurganj caiu. Aí, cara, eles pegaram então os artesãos, os ferreiros, os ourives, enfim. E aí eles pegaram, levaram, vamos supor, para fora da cidade. Como eu posso dizer? Eles levaram para fora da cidade. A maioria das pessoas, não a maioria das pessoas, todas as pessoas da cidade, quando a cidade caiu, eles pegaram então, os ourives e tal, pegaram as mulheres belas, os jovens pacíficos do Khan e mataram todo mundo, todas as pessoas, inclusive mulheres, inclusive pessoas ricas, tá ligado? Tipo assim, tem um historiador que chama Giovanni. Os dados dele podem ter sido exagerados, mas diz que morreu 1.200.000 pessoas. Como eles fizeram isso? Cara, pensa no seguinte, como eu falei lá atrás, um mongol matava um carneiro com cuidado. A carne tinha que ser preservada. Você tinha que, quando pegar o carneiro, você tinha que matar com precisão, cara. Então pensa no seguinte, ele vai dar uma facada com precisão, que tem que estar com precisão, e a facada tem que entrar certinho, através da pelagem do couro do animal, atravessar a pele, pegar o coração, a pele e a carne, atravessar o coração num único golpe, cara. E o animal morria na hora, não sentia nada.
Matar uma pessoa não tinha nada disso, cara. Tipo, tá ligado? Matar uma pessoa, matar um inimigo, valia menos que um carneiro. Então não tinha nada disso, tá ligado? Os mongóis só tiveram tipo, vamos supor assim, quando os mongóis mataram esses caras, esse monte de gente, só tiveram uma manhã dura de trabalho. Outra coisa, digamos assim, quem fugia ou tentava fugir era pego pelo corpo ali de elite deles ali, que tinha soldados quitãs, soldados tangutos, soldados Juxen, que iam e matavam os caras. Então nesse momento o Gengis mandou lá o mordomo mor dele lá ir para a região oeste, além do rio Amudária, que o Tolui demorou 3 meses para conquistar a região. A cidade de Nishapur caiu em abril, porque Nishapur resolveu lutar, matou todas as pessoas da cidade. A cidade de Herat se rendeu e a população foi poupada, com exceção da guarnição de 12 mil pessoas que lutaram, de 12 mil homens que lutaram contra eles e foram mortos. Agora a cidade de Merv, nós vamos falar agora sobre a cidade de Merv. A cidade de Merv merece atenção especial. Era a cidade de Merv, porque Merv era a maior, não digamos a maior, mas era a mais bela cidade pérola da Ásia Central. A cidade de Merv era uma cidade cheia de mesquitas e mansões. Ela tinha um subúrbio que cobria vários quilômetros quadrados. Tudo abastecido com água que fluía dos canais, sabe, dos túneis do Kanat. Havia dentro da cidade, só para você ter ideia, cara, 10 bibliotecas com 150 mil volumes de livros. Cara, era a maior, nessa época, era a maior coleção de livros da Ásia Central. Tipo, hoje Merv é uma sombra, não existe. Grande parte da isolação de hoje é por causa da areia e do vento, da chuva, né? Mas o processo da queda de Merv começou em 1221, quando os mongóis chegaram no exterior das muralhas. Mas o que acontece em Merv, cara, é muito interessante. Merv podia ter se rendido, ter virado uma cidade igual Samarcand, teria sido um lugar com certeza que as tropas de Gengis Khan iam usar. Mas aí o que acontece? Tinha um cara, era um velho, que era um velho comandante, que se chamava Mugir al-Mulk. Mugir al-Mulk, ele tinha ilusões de grandeza. Porque assim, ele era rico. Ele serviu outros chás, outros líderes. Ele não era muito ligado ao Muhammad, mas ele tinha trabalhado com outros líderes. E aí o que acontece? Ele sonhava em ser sultão, cara. E aí o que acontece? Quando um velho, que é sábio e tal, mas ele tem ilusões de grandeza, ele quer poder na sua velhice, que ele vê que quer ir embora, e ele quer poder a qualquer custo, ele faz cagadas. E cagadas custam caro. Igual o tal do Zizon, que custou o Império Jin, o Mugir al-Mulk custou a cidade de Merv. Com as ilusões de grandeza, quando ele viu que o Gengis Khan estava, não o Gengis Khan em pessoa, mas que estavam cercando a cidade, ele viu que, sobre o governo de Khan, ele nunca ia ser um sultão. Então ele resolveu lutar. E o que ele fez foi uma grande cagada. Então primeiro chegou um grupo de 800 mongóis para testar as defesas da cidade. Nada para lutar, tá ligado? Apenas para jogar umas flechas, para dar uma volta, para poder passar o relato para as tropas que estavam mais adiante do quartel-general. Então eles estavam só testando as defesas da cidade, olhando. Daí ele tinha um grupo o Mugir al-Mulk, que comandava essa cidade nessa época, tinha um grupo enorme de soldados. Aí ele atacou esses 800 homens e ele conseguiu prender 70 mongóis. E aí os outros mongóis fugiram. Ele pegou esses 70 mongóis, desfilou na frente da cidade, humilhando os caras. E depois disso matou os caras. Também quando Gengis Khan e Tolui souberam disso, dessa humilhação e morte, cara, Merv ela selou seu próprio destino. Ela selou seu próprio destino. Foi a cagada das cagadas. Não tinha volta mais pra isso, cara. Não tinha volta. Então o exército mongol chegou lá em grande número, cara, com as armas de cerco. Quando o exército mongol chegou lá, batendo os tambores, tudo em volta da cidade, diz que a cidade ficou hipnotizada pelo medo. Ficou hipnotizada. Então durante 6 dias, um dos comandantes mongóis, patrulhava a cidade, andando com suas tropas em volta dele. Sabe, cara, sabe o que me lembra isso aqui? Sabe na Bíblia, no livro de, se não me engano, no livro de Êxodos, e eles começam os israelitas vão em volta da muralha de Jericó, mais ou menos isso, só que eles não estavam esperando cair as muralhas, tipo assim. Mas assim, qual foi o fator? Quando esse comandante
dos mongóis começaram a fazer isso com os mongóis andando em volta ali, gerou muito medo. Mas o que acontece, cara? Digamos assim, quando você faz uma cagada dessas, você tem que lutar até o fim, cara. Porque, você vai morrer de qualquer jeito. Se render ali era inútil. Mas, enfim, 200 homens tentaram sair por uma porta oculta escondida dentro das muralhas. Os mongóis não deixaram ninguém fugir, os caras voltaram para a porta oculta. Aí os mongóis, então, vendo essa porta oculta, usaram essa porta oculta. Não usaram, tentaram entrar para essa porta oculta. Mas aí, o que acontece? O tolo do Bugir al-Mulk resolveu, então, pedir paz, se render. Mas, cara, a bosta já tinha sido feita, certo? Aí ele tentou se render. Aí nisso, os mongóis foram bem frios. Eles pediu para vir uma delegação de 200 homens, dos cidadãos mais ricos e influentes da cidade, certo? E aí chegou lá os cidadãos. Aí os mongóis queriam saber toda a riqueza que eles tinham, suas riquezas, o que você tem na cidade, onde fica a sua riqueza, onde fica a casa tal, onde eu consigo ouro, onde eu consigo prata, onde tem certos bens materiais, onde está o arsenal de armas, essas coisas. Depois, as pessoas estavam achando que ia ter paz, que tudo muito bem. Durante 4 dias, os mongóis levaram a população de Merv para fora da cidade. Aí eles pegaram também os ourives, que deu 400 ourives, ferreiros, essas coisas. E as mulheres, moças bonitas, pro harém do Khan. Depois disso, e pegaram as crianças como escravas. Mas aí pegaram todas as crianças como escravas, filho de rico, filho de pobre, todo mundo. E aí daí eles mataram toda a população. Toda a população. Igual fizeram com aquela cidade que eu tava falando lá atrás. Ali aí não importava se você é rico, se você era pobre, mataram todo mundo. Foi igual aquela outra cidade, cara, tipo, tá ligado? Foi uma manhã dura de trabalho. Entendeu? Eles pegaram, colocaram as pessoas em volta ali e foram matando. Então, digamos assim, o autor comenta mais ou menos, o número não dá pra saber, mas é que, tipo assim, tem um historiador antigo que viveu nessa época, isso ele conta que um clérigo daquela região do Islã, ele pegou e foi fazer, como eu posso dizer, ele conta que então esse clérigo foi contar os mortos. Isso em consideração que esse clérigo só conseguiu contar as pessoas que estavam ali, tipo, à vista, tá ligado? Sem contar as pessoas que estavam escondidas em cavernas, que foram mortas, as pessoas que estavam de aldeias e regiões distantes. Então as pessoas da cidade, então, que estavam ali, ele contou 1.300.000 mortos. Então o autor do livro, o John, comenta que nesse período, então, morreu de 3 milhões a 3 milhões e meio de pessoas. Nossa, morreu todo mundo? Não, cara, não morreu todo mundo, porque metade da população estava agora do lado dos mongóis, assim, serviam agora aos mongóis. Entendeu? Porém, a gente vai ver também que não morreu todo mundo nisso. Por quê? O que acontece? Agora vai começar a existir os movimentos de resistência em torno do filho do Shah Mohammed, que era Jalal ad-Din. Esse cara, Jalal ad-Din, não era igual o pai, ele era um rapaz. Ele era um jovem famoso, as pessoas gostavam dele e se juntaram em torno dele no movimento de resistência contra o Khan. Só que aí, cara, o que acontece? Eles não têm mais apoio de cidades, a maioria do império já tinha caído, tá ligado? As principais cidades já tinham, tipo, Samarcand estava na mão do Khan agora, outras cidades caíram, muitas cidades menores, fortalezas agora pertenciam aos mongóis, agora serviam a ele, é o corpo diplomático deles. Tipo, é um movimento como se fosse um movimento de guerrilha, certo? Destinado ao fracasso, porque uma luta dessa teria que durar gerações. Então, na cidade de Merv, começou então, apareceu mais pessoas. Como eles tinham feito brechas em muralhas, eles não tinham feito brechas de muralhas, mas como a cidade se rendeu, eles foram reconstruir os trechos de muralha que estavam mais ou menos danificados, mas não estavam com brechas, e começaram a reconstruir a cidade e a fazer plantações. Então, algumas tropas mongóis iam, mas não iam um número suficiente, e aí o grupo que apoiava lá, Jalal ad-Din, lutaram contra e mantiveram o Merv. Aí o Gengis Khan mandou digamos, o irmão adotado dele, o Shig, para lá. O Shig foi com arma de cerco, fizeram o cerco na cidade e mataram as populações. E o que o Shig fez? O Shig estava puto porque a cidade voltou a ser reconstruída, então o Shig pegou nos sobreviventes da cidade, colocou cabresto de camelo na população e jogou eles de filadeiro abaixo, como se fosse uma vala da morte.
Depois de tudo isso, um governador, assim, não depois de tudo isso, logo depois que isso aconteceu, apareceu um governador do nada, clamando para os sobreviventes que estavam tudo escondidos em buracos e cavernas: vamos fazer uma oração, venham todos, venham, saiam dos seus esconderijos, vamos orar para lá. Daí tava aquele monte de gente ali fazendo uma oração perto das muralhas de Merv. Aí os mongóis estavam passando por aí de novo, né? A tropa de Shig não estava muito distante. Os caras voltaram, pegaram os caras, capturaram os caras, levaram para uma construção mais alta lá de Merv e jogaram os caras telhado abaixo. Então, só para você ver, isso continuou, cara. Depois de um tempo indo para frente, tempos para frente, só para você ver que a coisa continuou. Apareceu um emir que se chama Arslan. Não é Aslan, o leão do Crônica de Narnia, não, chama Arslan. Esse Arslan, esse emir, ele assumiu a liderança ele conseguiu 10 mil homens. Eles foram então para Merv, refizeram as muralhas e recomeçaram também um processo de reconstrução. Daí veio um general e destruiu destruiu as muralhas, conseguiu fazer uma brecha nas muralhas e conseguiu invadir as cidades e matar as pessoas de novo. Só para você ver essa situação, Merv foi construída e reconstruída ainda mais 2 vezes ao longo dos tempos. Então existia um movimento de ida e volta, de luta contra os mongóis naquela região. Daí o foco de resistência passou tudo para a mão desse cara, do filho juntou todos os líderes ainda que não queriam que os mongóis ficassem e não ia aceitar o jugo dos mongóis. Todo mundo se juntou a Jalal ad-Din. Daí então as forças do Gengis Khan começaram a perseguir Jalal ad-Din, já que ele era o foco de resistência. Então Jalal ad-Din migrou para o sul do Afeganistão. Em 1221, as forças de Gengis Khan e o próprio Gengis Khan começou a perseguir Jalal ad-Din. Na primavera de 1221, Jalal ad-Din foi para o Parvan, que fica no norte de Cabul. Ou seja, Jalal ad-Din migrou para Índia aí. Índia, porque Cabul é Índia, tá ligado? Eles estavam lutando na Índia. Daí o Gengis Khan permitiu que o irmão adotivo dele reunisse uma tropa e fosse lutar contra Jalal ad-Din em um trecho da Índia. As forças de Jalal ad-Din venceram as forças de Shig. Shig sobreviveu e recuou, mas Gengis Khan foi, digamos, compreensivo com o Shig. Ele falou para os generais: deixa Shig, ele não enfrentou as guerras e as lutas do destino como nós enfrentamos. Sejamos compreensivos com o Shig pela essa derrota. O Shig nunca enfrentou os choques cruéis do destino. Vai ser uma lição salutar para ele, sabe? Então o Jalal, ele estava preservando um núcleo de resistência. Então ele recuou depois mais 400 km para o sul, através do Hindu Kush. Cara, isso é China, quase meio da China, meio da China. Não, desculpa, isso é Índia. Hindu Kush é Índia, bem Índia mesmo. Então Gengis Khan mexeu com o irmão adotivo dele, ele foi pessoalmente enfrentar o Jalal ad-Din. E aí eles desceram um desfiladeiro. Então entre um desfiladeiro e a planície, do outro lado tinha o rio Hindu, o desfiladeiro e o rio Hindu de um lado, e do outro lado os mongóis cercaram o Jalal ad-Din. E as forças do Gengis Khan ali massacraram as forças de Jalal ad-Din. E nisso o próprio Gengis Khan que estava comandando, ele estava vendo. Então ele estava achando que Jalal ad-Din ia se render ou ia lutar até a morte. Mas Jalal ad-Din recuou por trás, desceu o desfiladeiro e atravessou o rio Hindu a cavalo que nem uma descida cega, tipo louco. Gengis Khan ficou olhando. Ele ficou olhando e Jalal ad-Din saiu do outro lado do rio Hindu em cima do cavalo. Tipo, até o cavalo dele foi louco. Aí quando os mongóis se preparavam para caçar ele, Gengis Khan falou: não, deixa ele ir. Ele fala: todo pai deveria ter um filho assim. Cara, é um puto elogio, tá ligado? Ele reconhece a força de Jalal ad-Din. Jalal ad-Din, digamos assim, ele viveu para lutar de novo, mas assim, não teve vitória. Ninguém sabe como ele morreu. Dizem que ele morreu na mão de bandidos. Ninguém sabe o que aconteceu com o Jalal ad-Din. Diz que Jalal ad-Din virou lenda e um herói para o povo, mas ninguém sabe os que se revoltavam contra Gengis Khan. Mas ele já sumiu da história, ninguém mais tem provas do que aconteceu com ele. Ele em si não apareceu mais. Apareceu outras pessoas que diziam que eram a Jalal ad-Din, mas não era Jalal ad-Din. Daí, bom, as forças de Gengis Khan estavam bem na Índia, cara. Só que aí Gengis Khan teve um sonho, ele falou o sonho para Shutsai. Shutsai interpretou como um sinal de mau agouro. Então Gengis Khan e suas forças voltaram para o Quaresma. Então, dando continuação aqui,
Então o Gengis Khan, ele deve ter imaginado em algum momento, tipo, sabe, por que eu fui o escolhido para unificar as tribos da Mongólia, as minhas tribos? Por que eu fui o escolhido para formar um império? E ele cresceu, o Gengis Khan cresceu dentro de um sistema, dentro do xamanismo e do cristianismo nestoriano. Acontece também outra coisa, o Gengis Khan estava ficando velho, ele não podia continuar numa campanha para sempre. Então ele começou a pensar na vida futura e, se possível, em adiar a vida. Então ele tinha dois homens que eram mais qualificados que eles, que começaram a encorajar ele a certas especulações. Entendeu? Um deles era o Yelu Chutsai, que era o Khitan, o Barba Longa, que ele viveu o cerco de Pequim, trabalhando para os Khitans, né, como servo dos Khitans. E Khitan, como servo dos Jushen, ele era um Khitan como servo dos Jushen. E aí depois ele sumiu por um tempo, quando ele se retirou para um retiro budista. E em 1218, no ano de 1218, ele se juntou ao Gengis Khan para a invasão do Quaresma. O segundo cara que a gente vai falar agora, esse cara chamava Liu Wen. Ele era ministro-chefe chinês, tinha trabalhado para os Liao, trabalhava para os Jushen, para os Jin. E ele era especialista em ervas e em afiar ossos, para transformar esses ossos em flechas que assoviavam. Para caçar, tá ligado? Tipo quando você ia atirar num cervo ou num alce, certo? E aí você pegava essa flecha que assoviava, você mirava, atirava, aí fazia aquele barulho de assobio, e o cervo ficava procurando, o alce ficava procurando o som para ele poder fugir, para ele poder identificar de onde vinha o perigo. Só que já estava indo rápido em direção a ele, matava ele. Então assim, nós vamos voltar um pouco, porque o que acontece? Nessa época, antes da invasão do Quaresma, esses dois homens falaram pro Gengis Khan de um cara. Então quem é esse cara? Então para falar desse cara, nós temos que voltar bem bastante agora, assim, tipo alguns anos. Porque esse cara era um taoísta. Mas como começou? Ele era como se fosse assim, numa vertente do taoísmo. Então assim, como surgiu essa vertente? Essa vertente surgiu de um cara que chamava Wen Chen. Ele que criou essa vertente. Então digamos assim, anos antes, esse Wen Chen estava andando pelo deserto e ele encontrou dois estrangeiros. Interessante isso, esse trecho, cara, porque é o que comenta muito na Bíblia disso, né? Por isso que quando existe aquela lei de receber o estrangeiro, por causa disso, porque muitas vezes o estrangeiro podia ser um anjo. Eu não estou dizendo que essas pessoas são anjos, estou fazendo um exemplo e um comentário. Porque, digamos assim, você podia receber anjos que estão, sabe, passeando pelo mundo, uma coisa desse gênero, certo? Essa era a lei de receber o estranho. Então esse Wen Chen estava andando pelo deserto e ele encontrou dois estrangeiros. E esses dois estranhos, que deram ao Wen Chen a ideia dessa seita que ele vai criar. Eles revelaram para o Wen Chen a seita que depois vai ficar chamada como perfeição completa. Então eles que revelam essa perfeição completa para o Wen Chen. Então, na verdade, não vamos confundir, o Wen Chen não é o fundador do taoísmo. O fundador do taoísmo é Lao Tse. O que o taoísmo acredita? O taoísmo acredita que a vida ela é melhor vivida quando se encontra e se segue o caminho do Dao. O que quer dizer isso? Vamos entender assim. Eles querem compreender a pureza original das pessoas antes das pessoas serem corrompidas pela vida. Então assim, conhecer o espírito original das pessoas, certo? Para conhecer o seu estado original. E aí quando você encontra o seu estado original, a sua pureza original, e você tira quando você limpa, como você deixou de ser aquela pessoa corrompida, você volta a viver o seu estado original do ser. Mais ou menos assim, certo? Como se fosse uma espécie de filosofia. Digamos assim, como é determinado pelos céus para você viver. É uma filosofia. Aí você, conhecendo esse estado, você deixa a sua corrupção e começa a viver por esse estado de novo. Basicamente isso aí. Então, esse Wang, quando ele recebeu a doutrina, ele renunciou tudo. Todas as posses, todos os bens. Ele pediu para ser jogado no fundo de um poço para receber iluminação. Aí depois ele viveu numa cabana isolada por muitos anos. Aí depois que ele viveu muitos anos na cabana, ele jogou fogo na cabana para mostrar que ele renunciava a tudo. Daí então ele criou um templo.
E aí que chamava Congregação Lótus Dourado. E nesse tempo, Congregação Lótus Dourado, ele começou a ensinar os ensinamentos da perfeição completa. Que tinha essa perfeição completa, tinha alguma coisa do budismo e do confucionismo, mas era uma seita mais ligada ao taoísmo. Então, um dos discípulos do Wang era um jovem de 20 anos chamado Xiu. Esse Xiu, ele possuía memória prodigiosa e sabia compor versos com elegância. Então, com a morte do Wang no ano de 1170, o Xiu, aos 22 anos, se intitulou Shang Shun. Ele ganhou esse título, se autodenominou Shang Shun, que significa primavera eterna. E daí o Shang Shun, que agora eu não vou chamar mais de Xiu, vou chamar de Shang Shun, passou a ensinar os ensinamentos de Wang. Esse o Xiu, né, o Shang Shun, ele era versado na alquimia, mas assim, ele acreditava na alquimia? Não. O que ele acreditava na alquimia? No simbolismo da alquimia. Cara, isso é genial para um cara daquela época, porque você vê. Porque muita gente daquela época acreditava que o metal poderia ser transformado em ouro, mas ele acreditava na questão do simbolismo, ligado à ideia do espiritual da coisa, do que você pode se transformar como pessoa, mais ou menos como o Jung, que ele se ligou no simbolismo do sonho, tá ligado? A simbologia, para poder utilizar aquilo que está no sonho, deu nome para as coisas. Mais ou menos era isso que o Shang Shun era ligado na alquimia. Mas uma coisa que puxou muitos seguidores para a crença dele era uma ideia tipo assim, de uma vida mais longa. Isso chamou a atenção de muitas pessoas, mas não é que aumentava a vida, é que você tendo uma vida mais, digamos, mais saudável, se alimentando com alimentos melhores, frescos, você tem uma maior qualidade de vida. E ele pregava isso também. Então assim, Shang Shun ficou um cara muito famoso, mas assim, a crença perfeição completa não era, digamos, uma crença famosa. Shang Shun era famoso. Até porque nessa época o budismo que dominava a China. Mas porque Shang Shun se transformou num cara tão famoso, ele, antes da invasão do Gengis Khan, a corte dos Jin seguiam as ideias do Shang Shun, e a corte do Song também seguia a ideia do Shang Shun. Inclusive ele foi convidado pelos Jin e também foi convidado pelo Song. Só que ele se negou a ir para Pequim e ele também se negou a ir para a corte do Song. Então, digamos assim, era interessante para um cara como o Gengis Khan se aproximar desse Shang Shun, porque ele era um cara muito famoso. Então, quando o Gengis Khan começou a ouvir dele, não é só uma questão de vida longa, ele estava procurando ou uma vida futura ou alguma coisa de uma coisa que pudesse aumentar o seu tempo de vida. Mas não era só por isso, também porque Shang Shun era um cara muito famoso. Isso podia ajudar ele, porque agora aqueles territórios na China pertenciam aos mongóis. E tudo que pudesse apaziguar, digamos assim, fazer os chineses aceitar melhor o domínio mongol, era interessante para o Gengis Khan. Chutzai também tinha um grande interesse nisso. Ele queria colocar Shang Shun perto do Gengis Khan para ensinar algumas coisas do Gengis Khan, certo? Porque o Chutzai queria transformar o Gengis Khan de bárbaro para um imperador esclarecido, civilizado e espiritualizado. O Chutzai tinha esse interesse. Então tudo que ele pudesse fazer para, digamos, iluminar o caminho do Khan, o Chutzai fazia. E uma das ideias do Chutzai era aproximar o Gengis Khan desse cara. E o Chutzai tinha uma outra ideia, que era a ideia principal dele. Qual era a ideia principal do Chutzai? A ideia principal do Chutzai era fazer com que o Gengis Khan era fazer que não houvesse cobrança de impostos para nenhum monge, para nenhum templo, nem budista, nem taoísta, nem confucionista. Era fazer assim, porque nessa época, digamos, os Jin cobravam impostos. Os mongóis entenderam, começaram a aprender que imposto gera lucro. E o mongol quer lucro. Como eu falei lá atrás sobre o interesse dos mongóis relacionado a bens. Então, isso gera rendimento, isso gera bens materiais. Com esse dinheiro você compra bens materiais. Era interessante, os mongóis estavam cobrando, quando eles se transformaram regentes do império, eles começaram a cobrar o imposto de todas as seitas, taoísta, confucionista, budista. Só que a ideia de Chutzai era fazer com que aproximar esse Shang Shun do Gengis Khan
e fazer com que o Gengis Khan não cobrasse imposto de nenhuma seita. Também era uma jogada que Chutzai tinha.